Telespectador amigo, muito boa noite. Aqui estamos nós mais uma vez para mais um programa Gerações. E hoje o nosso tema é um tema bastante especial, principalmente para aquele servidor público, servidor da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e todas aquelas pessoas que direta ou indiretamente usufruem e participam do trabalho executado pela BEPREM, Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. E o nosso tema hoje tem como título BEPREM, Novos Tempos para o Servidor. Nós temos aqui hoje, representando a BEPREM, para nos contar um pouco desse trabalho maravilhoso que tem sido feito a respeito dessa instituição pública municipal, a figura do professor Fernando Viana Cabral, servidor estatutário da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, um dos fundadores históricos da CUT em Minas Gerais, secretário de administração durante praticamente durante os 4 primeiros anos do governo Patrus Ananias e praticamente respondendo durante 8 anos pelos destinos da BEPREM. E hoje ele é o presidente da BEPREM. Professor Fernando Cabral, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, telespectadores do Canal 30. Bom, professor, nós estamos aqui hoje também com a presença da Áurea Regina, que vai dar o seu boa noite para os telespectadores. A todos uma boa noite. Hoje falando sobre BEPREM, né? E para você que não conhece BEPREM, que deseja saber mais sobre a BEPREM, liga para a gente. A sua participação é indispensável. E continua pelo BIP 2815959, o código é CBH, o fax 291 6083 e o televoz 202 3032. 202 3032. Bom, para nós darmos início a esse primeiro bloco, nada melhor do que a gente perguntar para o professor Fernando Cabral, para que ele nos conte um pouco da história da BEPREM. A Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte é uma instituição já sexagenária, caminhando para completar 70 anos, que foi criada com uma função inicial, função previdenciária, de pagar pensões e aposentadoria, e no desenrolar desses anos todos, ela foi acumulando outras funções, assumindo o papel de assistência à saúde, assistência social, assistência jurídica, assistência psicológica e acumulando, no caso, aí, com o pagamento de pensões. Até dezembro do ano passado, era uma instituição sustentada com a contribuição de 1% por parte do servidor e 5% por parte da Prefeitura. E a partir de dezembro, com a aprovação de uma lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte, essa contribuição dos servidores de 6% passou a ser destinada exclusivamente para a aposentadoria. E a BEPREM, então, passou a ser sustentada pelo Tesouro Municipal e pelas suas receitas próprias. Quer dizer, professor, pelo que eu estou entendendo, a BEPREM ela foi criada com o objetivo maior e principal de ser um instituto de previdência dos servidores municipais, inicialmente. Exato. E também ela passou a acumular a prestação de serviços médicos, serviços sociais para o servidor. Correto. Correto. E agora, mais recentemente, então, houve a desvinculação da BEPREM de todo aquele trabalho previdenciário. Quer dizer, a BEPREM hoje não mais será, a partir de agora, responsável pela aposentadoria e pela pensão dos funcionários públicos. Correto. No momento, pelo menos, é isso que está acontecendo. Agora, o governo federal, já há algum tempo, e aliás, desde o governo Collor, já vem tentando fazer modificações no sistema previdenciário brasileiro. E o atual governo, já por uma imposição, diga-se passagem, do Fundo Monetário Internacional, está forçando com que estados e municípios
criem e organizem as suas previdências próprias, inclusive com algumas condições. Um município, para ter previdência própria, ele tem que ter mais de 1.000 servidores, tem que ter receita própria transferida superior às receitas transferidas e não pode gastar mais do que 12% com os seus inativos. Belo Horizonte reúne essas condições. E no momento foi criado a expectativa de um fundo previdenciário e esse fundo, por enquanto, não está sob gerência da BEPREM. Então nós não sabemos se vai ser criado um instituto ou se esse fundo futuramente será também encaminhado para uma gerência da BEPREM. Para a gerência da BEPREM. Mas a BEPREM hoje ela gerencia assistência à saúde, assistência jurídica, assistência psicológica e assistência odontológica aos servidores. Agora, a gente tem ouvido, eu falo isso inclusive não como apresentador do programa, mas principalmente como ex-servidor público que eu já fui, a gente tinha uma imagem muito negativa da BEPREM. Eu mesmo hoje, sinceramente, agora que vendo alguns jornais, algumas informações a respeito da BEPREM, e a gente pesquisando, inclusive, para poder fazer esse programa, para mostrar para os nossos telespectadores, para mostrar, na verdade, para a população belo-horizontina, nós ficamos bastante surpresos com esse trabalho que a BEPREM está fazendo hoje em dia. Aliás, por que a BEPREM era tão ruim de uns anos para cá? Eu lembro principalmente que eu fui funcionário público até 86, a BEPREM não era uma grande coisa, todo mundo tinha medo de ir na BEPREM, eu mesmo lembro que algumas vezes eu fui marcar assistência odontológica para os meus filhos, eu fiquei na fila um monte de tempo, a gente desanimava e pagava aquela contribuição que vinha descontada no contra-cheque. Qual foi o milagre, se é que existe milagre, qual foi o achado que o senhor, como presidente hoje da BEPREM, e praticamente convivendo com a BEPREM sob sua responsabilidade, pelo menos indiretamente, praticamente 8 anos, qual é o segredo de transformar a BEPREM numa entidade totalmente desacreditada há uns anos atrás, e hoje, com essa fachada, essa figura, essa prestação de serviço, parece que de primeiro mundo? Na realidade, o que acontecia com a BEPREM até 8 anos atrás, é que a BEPREM ela servia exclusivamente para a prefeitura extorquir dinheiro dos servidores. Porque havia o desconto dos servidores, essa contribuição de 6%, isso não era gasto com servidores, portanto não se matava também a BEPREM por esse aspecto. Então quando nós assumimos a BEPREM, eu até inclusive como professor, eu coloquei a seguinte premissa: nós não podemos de maneira alguma cair naquele equívoco de acreditar que nós vamos ter solução a curto prazo. Esse foi o primeiro aspecto que nós encaramos. O segundo aspecto é que nós passamos também de acreditar de que tudo que nós devemos fazer numa administração tem que ser para plantar e colher em 4 anos. Então, portanto, nós já nos expunhamos a esperar um prazo maior. E terceiro, no caso, aí, é acreditar que as pessoas só fazem as coisas se elas forem ensinadas. Já é uma questão, inclusive, enquanto professor. Então, vou dar um exemplo simples. Quando nós assumimos a casa há quase 8 anos atrás, a gente verificava que às vezes até um telefonema a pessoa não sabia atender. Aí nos veio aquela pergunta: bem, não sabe atender, mas e daí, alguém ensinou? Então, em cima desse lema de achar que as pessoas têm que ter a oportunidade de serem treinadas, é que nós entramos com essa crença de que investindo em recursos humanos, dando condições de trabalho, não tendo expectativa de ter resultados a curto prazo e também, acima de tudo, escolher pessoas que tenham tesão com o trabalho, e que tenham um sonho. Então acho que nós reunimos todas essas coisas aí e a BEPREM acabou se transformando nisso que ela é hoje. Quer dizer, o que a gente está sentindo é que realmente foi um investimento no servidor público que fez com que a BEPREM, e logicamente algumas tomadas de posições administrativas dentro da BEPREM, isso deve ter sido muito importante, porque eu lembro de casos na minha época, que inclusive muitos servidores devem saber disso, que existia até pessoas dentro da BEPREM, e a coisa quase que era oficializada, que emprestavam dinheiro e se pagavam, descontavam no contra-cheque. E existia até uma história, não sei se é verdadeira, mas a gente como apresentador tem que perguntar isso, porque nós inclusive algumas pessoas nos fizeram perguntas antes de vir para o programa, servidores públicos também. Existiam pessoas que eram agiotas naquela época, que entregavam o dinheiro, quer dizer, repassavam o dinheiro para a BEPREM,
para que a BEPREM emprestasse para os servidores, descontando na folha da BEPREM. Tinha essa coisa também, isso era verdade mesmo? Existia esse tipo de coisa? Eu me recordo que existia um empréstimo que se chamava de rápido, né? O rápido. E que era emprestado, mas agora a notícia de que agiotas emprestassem dinheiro à BEPREM, eu não tenho nada confirmado. Não. Agora eu sei que a BEPREM, um pouco do dinheiro que era arrecadado, ele era emprestado por um número de servidores que procuravam a instituição. Isso era uma deformação, vamos dizer assim, da própria instituição. Isso cessou já alguns governos atrás e é uma coisa que nós não acreditamos que a BEPREM venha reassumir esse papel. Mas acreditamos que o papel da BEPREM nesse momento tem que ser de assistência odontológica, assistência à saúde, assistência psicológica, assistência social, trabalhar com o servidor em atividade, o servidor, no caso, inativo. Ótimo. Bom, nós temos aqui, parece que nós temos uma pergunta já de um telespectador nosso, mas nós vamos dar só um pequeno intervalo e nós voltaremos rapidamente para passar essa pergunta para o professor Fernando Cabral. CBH, o canal que todo mundo vê, todo mundo gosta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Gerações. Hoje estamos tratando do assunto BEPREM, novos tempos para o servidor público. E estamos aqui com a presença do professor Fernando Cabral, que está nos honrando nesse momento, passando algumas informações muito importantes que nós reconhecemos que é de utilidade para toda Belo Horizonte e não exclusivamente para o servidor público. Bom, e se você desejar fazer algum contato com a nossa produção do programa Gerações, dê uma olhada através da telinha, que nós temos aqui o nosso telefone 388-4951 e a nossa página na internet, onde você pode ficar sabendo do que aconteceu nos programas anteriores, do que está acontecendo nesse programa de hoje, a partir de amanhã, e outras informações de interesse do telespectador. O nosso site é http://gerações.cjb.net. Bom, Áurea, parece que nós temos uma pergunta já de um telespectador. Por favor. É o Anderson. Ele quer fazer uma pergunta para o professor Fernando Cabral. Ele diz: meu nome é Anderson, sou do bairro João Pinheiro. Ele pergunta por que os servidores não fazem uma mobilização política para recuperar a BEPREM, o Hospital Odilon Berens. Anderson, a questão do Hospital Odilon Berens é que há alguns governos atrás, o hospital ele era exclusivamente dos servidores. E no governo Ferrara, esse hospital foi entregue ao SUS. Então ele passou a ser um hospital aí do Sistema Único de Saúde. Então hoje seria impossível haver uma mobilização para resgatar esse hospital aí, para ele ser um hospital dos servidores. Agora, o que nós estamos fazendo, já que é impossível, inclusive por uma questão legal, do município, do Estado, gastar dinheiro com atendimento exclusivo de saúde aos seus servidores, nós já estamos em fase já de licitação de um plano de saúde e nós temos certeza que vamos poder atender aos servidores de uma maneira bastante adequada com o plano de saúde, abrindo espaço, inclusive, não só no hospital, mas em vários hospitais de Belo Horizonte. Mas, no momento, resgatar o hospital de Odilon Berens para o município é praticamente impossível. Hoje é um hospital que atende a população como um todo. Mas, professor Fernando, o que eu estou entendendo é o seguinte: o hospital de Odilon Berens, ele realmente foi construído com recursos na época da BEPREM, e logicamente subsidiado também pela prefeitura. E ele pertencia ao patrimônio, não, aliás, o que pertence ao patrimônio da BEPREM certamente pertence ao patrimônio da prefeitura e do município. Mas o servidor público, no caso, hoje, quer dizer, ele perdeu aquela exclusividade que tinha no atendimento do Odilon Berens. Hoje, se ele for o Odilon Berens, ele é atendido como qualquer cidadão que procura o atendimento hospitalar, é isso? É correto. Ele teria que procurar unicamente o serviço, para ele ter um bom atendimento, ele teria que procurar o serviço que a BEPREM oferece, e ela oferece todos aqueles serviços que
com exceção, logicamente, de internamento, essa coisa toda, e cirurgias, a BEPREM está oferecendo hoje esses serviços para poder substituir o Hospital de Lomberens? Não, nós não estamos e nem pretendemos substituir o Hospital de Lomberens. É bom que você fez um aspecto. O hospital foi construído com dinheiro público. E com esse dinheiro público, esse hospital foi colocado para atender exclusivamente os servidores. Então, o que o município fez foi retomar, no caso aí, um hospital que foi construído com dinheiro público e entregar ao Sistema Único de Saúde. Hoje, os servidores procuram o hospital e têm um atendimento igual a qualquer cidadão de Belo Horizonte. Agora, o que nós estamos oferecendo é uma alternativa. E nós temos que frisar que todos os nossos produtos, todos os nossos serviços, eles são cobrados. É uma coisa que nós nunca colocamos, que é a questão de graça. Mas é um preço simbólico, né? Temos a questão do preço simbólico, mas tudo é pago. Então, só para você ter uma ideia, um servidor que ganha até R$300, ele é atendido pela nossa clínica e paga R$5 de consulta. Mas não é de graça. E nesses R$5, inclusive, estão embutidos aí até os exames que são decorrentes dessa consulta. Mas todos os nossos serviços são cobrados. E o plano de saúde certamente também será cobrado. Porque, como eu já disse, com uma imposição legal, não há como mais com municípios e estados gastarem dinheiro com saúde para um tratamento exclusivo dos seus servidores. É uma imposição legal pela legislação federal. Correto. Olha, parece que nós temos outra pergunta de telespectador. Temos várias. Vamos lá então, porque é muito importante. Isso. Tem uma engraçada aqui. Meu nome é João Vitor, da Barroca. Sou médico, conheço o excelente trabalho de recuperação da BEPREM, nesses últimos 4 anos. Pergunto ao professor Fernando Cabral se com esse ótimo trabalho o senhor será candidato a algum cargo político nas próximas eleições. E ele disse que o voto dele é seu. Não sou candidato. Eu já fui, inclusive, parlamentar. E acredito, inclusive, que a partir do momento que eu comecei a trabalhar no Executivo, eu encontrei a minha veia mais acertada. Então, eu tenho conseguido prestar serviço ao Executivo, e enquanto o prefeito atual achar que eu estou contribuindo para a sua administração, né, eu continuo com esse trabalho, ofertando esse trabalho, mas não pretendo me candidatar a mais nada. Mas, professor Fernando, outra coisa, como é esse atendimento? Que eu acho que o servidor público, quer dizer, boa parte dele deve estar utilizando esse serviço da BEPREM atualmente. Mas tenho certeza que tem alguns, inclusive um deles que, quando eu estava saindo de casa, me falou que tinha 4 anos que ele não procurava mais os atendimentos da BEPREM, porque ele ainda tinha aquela ideia de que os serviços lá eram mal oferecidos, os funcionários eram mal treinados, como o senhor mesmo disse aqui, houve um investimento nesses funcionários, a coisa totalmente melhorou. Então eu gostaria que o senhor desse uma rápida informação para nós de como é o atendimento hoje da Cliserve e da Clisan. São duas entidades, quer dizer, dois departamentos que prestam serviços à BEPREM, ou são departamentos da própria BEPREM que executam esse serviço. Como é que é isso? Há 7 anos atrás, quando nós assumimos a BEPREM resumia-se no prédio central do Barro Preto e em 2 salas, uma na Regional Barreiro e outra na Regional Venda Nova. Hoje, a BEPREM constitui-se da Clínica de Saúde Mental, que fica ali no Gutierrez, da Clínica dos Servidores, que fica ali na Rua Paraíba, do Centro de Convivência, que fica na Rua do Ouro, a unidade central hoje ampliada, inclusive com um bloco cirúrgico dos mais modernos e funcionando, diga-se de passagem, que nós temos inclusive informação de que existem blocos cirúrgicos aí construídos que não estão funcionando. E hoje nós temos o núcleo odontológico no Barreiro e o núcleo odontológico em Venda Nova. Agora, as pessoas que procuraram a BEPREM alguns anos atrás e lá não receberam o atendimento, o tratamento adequado, podem procurar com maior tranquilidade e sem se assustar, que não é nada privado, pelo contrário, continua sendo uma instituição pública que será bem atendido. Não temos mais filas no odontológico, não temos mais filas em lugar nenhum. Acabou aquelas filas, aquela marcação para daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses? Hoje nós temos, inclusive, o controle da doença, no que se refere à parte odontológica. Eu posso afirmar hoje para a população de Belo Horizonte que filho de servidor até a faixa de 17 anos só tem cárie
quando o servidor pai ou a servidora mãe não quer tomar conhecimento desse assunto, ou está, no caso, aí, dando pouca assistência aos seus filhos, porque hoje nós temos a prevenção da doença, em que as crianças, quando são inscritas nesse programa, de 6 em 6 meses, elas são chamadas gratuitamente para a selagem, para a aplicação do flúor. Então posso afirmar hoje que só tem em CARE realmente as crianças que os pais não encaminham para lá. E com relação à parte adulta, nós estamos implantando esse projeto também para a faixa adulta. Então hoje, um adulto que procurar Bepren, ele já é imediatamente inserido no programa e já começa o seu tratamento. E, inclusive, a Bepren, antigamente, ela não se preocupava em fazer campanhas contra determinadas doenças, campanha, por exemplo, do câncer de mama, como recentemente parece que a Bepren fez esse tipo de campanha para os servidores, não é isso? Exato. É uma crença já antiga, que eu sou inclusive da área biológica, de que a medicina curativa no nosso país é impossível de ser levada à frente da maneira como vinha, a indústria da doença. Então nós achamos que tem que ser a medicina preventiva, até por vários aspectos, é mais barato, respeita-se o ser humano como um todo. Então nós entramos com várias campanhas preventivas. E só para você ter uma ideia, até na visão capitalista, que tem muita gente que fica achando que tudo é muito caro, né? Mas nós fizemos aí a campanha do câncer de prevenção do câncer feminino e da prevenção do câncer masculino, do câncer de próstata. Os casos detectados por nós, já da enfermidade já avançada, o tratamento desse percentual, que foi pequeniníssimo, né? Foi na faixa de 2%, no caso do homem 3%, só o tratamento dessa enfermidade, no caso mais avançado, ela custa mais caro do que tudo que foi gasto na campanha como um todo para toda a população de servidores da prefeitura. Quer dizer que isso prova que a prevenção ainda é o melhor remédio. Ainda é o melhor remédio, é mais barato, e a gente, ao invés de ficar esperando o prejuízo, a gente corre atrás dela. Só para você ter uma ideia, em termos de preços, né? Uma prevenção odontológica, ela custa ao ano na faixa de $18. Um tratamento clássico odontológico não fica por menos de $200. Nossa. Então é muito mais barato, muito ainda mais econômico. Ainda com a chance, né, professor, do cidadão ter a oportunidade de se curar, porque você está fazendo a prevenção, a maioria das doenças, aliás, quase todas as doenças, detectadas numa fase inicial, a possibilidade de cura é muito maior, inclusive o câncer. No caso odontológico, eles não perderam o dente, né? E também no caso odontológico é muito importante, quando o cidadão já vai com o dente e não tem mais chance, tem que arrancar, extrair, não é isso? Inclusive nós temos alguns folhetos que eu gostaria que a produção mostrasse de uma campanha do câncer da mama. A produção poderia dar uma mostrada para nós? Essa campanha, o senhor se lembra quando, que ano que foi isso? Foi no ano passado. No ano passado? É. E pretendemos repetir esse ano novamente. Esse ano. É muito importante isso. Nós temos também, a produção poderia colocar também, a da gestante, é uma campanha de orientação à gestante. A gestante é o recém-nascido, né? Até a do recém-nascido, né? Mostrando aí, produção, isso mesmo. É o recém-nascido pedindo a nossa atenção. Vamos aproveitar, vamos mostrar também a terceira campanha, que aliás pela ordem não foi a terceira, do Garoto Saúde, que foi muito bonita, tem um cartaz assim muito interessante. Produção, faz favor. Do Garoto Saúde foi uma campanha em que a criança era levada para uma avaliação psicológica, uma avaliação odontológica e uma avaliação médica, né? E os casos constatados aí de que teria necessidade de uma das 3 atenções aí era encaminhado ou para a clínica médica, ou para a clínica odontológica, então para a clínica de saúde mental. Isso foi atendido às crianças a partir de qual idade? Não, aí não teve idade. Não tinha limite de idade. Não tinha limite de idade, não. Desde que era criança, aquela faixa de infância mesmo. Exato. Isso é muito importante. Bom, parece que nós temos mais uma... Eu só queria frisar que essas campanhas todas são gratuitas. Todas não se cobra um centavo com relação a essas campanhas. Quer dizer que no período dessas campanhas... A única coisa de graça na Bepren são as campanhas preventivas. São as campanhas preventivas. Exato. Quer dizer que nesse período que se faz essa campanha, o servidor pode utilizar daqueles serviços de prevenção sem desembolsar dinheiro nenhum. Não só servidores, mas os familiares. Os familiares também, isso é muito importante ressaltar.
Mas vamos, antes do intervalo, do próximo intervalo, vamos a um telespectador que parece que está na Televoz, não é isso, Olha? Isso. Tem no Televoz o Paulo Arlindo, do Renascença. Né? Vamos lá. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Aqui é Paulo Arlindo, do bairro Renascença. Eu queria perguntar o seguinte: o que a Prefeitura está fazendo em prol do lazer da terceira idade para o servidor público? É Rui que está falando aqui. Rui. Tá ótimo. Professor Fernando, houve uma pequena interferência ali, mas na verdade a pergunta dele, o servidor, o Paulo Arlindo, não é isso? Ele está querendo saber a respeito do que a Prefeitura tem feito em benefício do pessoal da terceira idade. Ô Paulo, muita coisa. Até por uma questão de justiça, a gente tem que resgatar até do governo passado, do governo Patrus, quando nós começamos com aquela festa dos aposentados, que é uma festa que, inclusive, particularmente me dá muita energia todas as vezes que ela acontece, né? E outras preocupações. Nós sempre tivemos muito atento com relação aí ao pessoal idoso, né? E percebi no seguinte, num determinado momento, nós queríamos até fazer o pagamento do idoso em casa. O idoso, ele era reativo, ele não queria receber em casa. Então nós percebemos que o idoso gostava de ir para a prefeitura, pegar o seu contra-cheque. Se possível, dinheiro vivo, né? Ou até, não, até não era esse aspecto, ou até então de frequentar essas famigeradas filas, né? Para poder ter um contato com um outro companheiro de trabalho, trocar ideias, ter notícias de companheiros que já muito não via, né? Então nós pensamos em criar oportunidades que não fossem essas famigeradas filas de banco. E tivemos aquela ideia da festa dos aposentados, que fizemos durante o governo Patrus e que continuamos a fazer agora no governo Serra de Castro. Agora não ficamos satisfeitos com isso não. Além disso, nós começamos a induzir, a sermos catalisadores de reuniões com pensionistas dentro da BEPREM. E aí depois passamos para a reunião também com pessoas que têm problema de diabetes, pessoas que têm problema de pressão elevada. E quando foi em outubro do ano passado, um grande sonho, que era o sonho de toda a casa, era de ter um espaço para o idoso, para o servidor da prefeitura frequentar. E aí tivemos a oportunidade então de alugar uma propriedade na Rua do Ouro, que é uma propriedade bastante agradável, muito receptiva, e nesse local de centro de convivência, e é bom que se frisa, não é um local para idoso, é um local também para idoso, porque a nossa preocupação é colocar aquela pessoa que tem uma experiência de vida mais avantajada, portanto com maior idade, né? E ter esse contato também com aqueles que não têm tanta experiência assim, ou seja, com o servidor nativo. Então hoje nós temos um centro de convivência funcionando na Rua do Ouro, já com várias atividades em andamento. Temos a hidroginástica, que já tem notícia, inclusive, que nós abrimos inscrições agora. Já ultrapassou até o número de vagas, o número possível, né? Temos curso de yoga, dança de salão, temos uma biblioteca instalada com jornais e revistas diárias à disposição do servidor que procura. E nessa parte aí, o governo Serra de Castro, através da BEPREM, tem feito muita realização com relação ao idoso, com relação a esse servidor que prestou serviço à comunidade, serviço à prefeitura. E, inclusive, a prefeitura, a BEPREM, não para só aí. Parece que a BEPREM está construindo um clube de lazer lá em Lagoa Santa, não é isso? Mas nós vamos, você vai me dar só um tempinho, porque a produção está me chamando para um pequeno intervalo, e nós voltaremos já, para que você, servidor público, possa saber, e você, morador de Belo Horizonte, saber qual o trabalho que a BEPREM está fazendo hoje para o servidor. CBH, o canal que todo mundo vê, todo mundo gosta. Bom, estamos de volta com o programa Gerações, hoje debatendo o tema bastante interessante que é a BEPREM, os novos tempos para o servidor. No bloco anterior eu deixei no ar uma pergunta para o professor Fernando Cabral a respeito do clube que a BEPREM está construindo lá em Lagoa Santa. Como é que é esse clube, qual é o objetivo dele, o servidor realmente vai tirar proveito desse clube, e esse clube vai trazer retorno financeiro também para a BEPREM? O Belo Horizonte não tem espaço para grandes clubes. Nós temos hoje, entre aposentados, pessoal da ativa, pensionistas, dependentes, né? Nós temos uma população imensa
relacionadas, no caso, aí, com servidores. Ao mesmo tempo, dentro das funções da BEPREM, é bom, só pegar um pequeno exemplo, 70% das nossas pensionistas tomam remédio controlado. A nossa farmácia hoje funciona da seguinte maneira: nós temos servidores que procuram a farmácia para comprar um medicamento e a gente sabe que esse medicamento é compulsório, seja mal de Parkinson, mal de Alzheimer, pressão elevada. Às vezes esse medicamento ultrapassa até o próprio salário. No entanto, a gente vende esse medicamento sabendo que nós não vamos recebê-lo como um todo. Então esse medicamento é subsidiado. Agora, como é que nós vamos continuar com esses subsídios? Nós preparamos a BEPREM, vimos preparando a BEPREM já há 7 anos. Então hoje nós temos uma receita de aluguéis já em torno de R$46 mil. Nós temos aí um prolabore de seguro de vida, em que hoje a gente percorre escolas, os locais de trabalho, esse seguro de vida nos dá 10%. Então nós temos um prolabore hoje de R$10 mil por mês. Então tem uma receita própria de 56, em torno de R$58 mil por mês para poder subsidiar esses vários projetos. Agora, a nossa demanda ela é muito mais do que isso. Então a ideia do clube é oferecer lazer a baixo custo para todos os nossos servidores e familiares, e também não ficar só um clube também da corporação, um clube aberto, em que nós vamos vender o equivalente a uma cota, que é permissão de uso. Então nós esperamos ter receita desse empreendimento em Lagoa Santa, que é um empreendimento muito respeitoso, muito bom, nível de BEPREM. Hoje eu posso dizer que a BEPREM tem nível, né, na qualidade da BEPREM, que fica a 40 quilômetros da Praça 7. Nós vamos colocar uma linha de ônibus direta entre a estação do metrô de Venda Nova até o clube. Então qualquer ponto que o servidor, o associado do nosso clube, pegar o metrô em Belo Horizonte, ele vai ter acesso ao clube através do metrô, depois com essa continuidade da linha de ônibus. Agora é um clube que vai ter condição de ter lá ao mesmo tempo 10 mil pessoas, sem se acotovelarem, com diversão para criança, para adolescente, para o marmanjo, né? Para o idoso. Quem quiser ter lá muito barulho vai ter, quem quiser muita emoção vai ter, quem quiser também ter silêncio também vai ter. E é um clube voltado para todas as espécies de temperamento. E esse clube está previsto para inaugurar quando? Se Deus quiser, em setembro esse clube estará aberto, já oferecendo lazer aos servidores. E eu, quando falo lazer, não é lazer só divertimento, não. É lazer no sentido de saúde, porque eu tenho certeza de que 70% das nossas pensionistas que hoje tomam remédio controlado, se começarem a frequentar diuturnamente clube e centro de convivência, grande parte vai abrir mão desses remédios controlados. Isso é muito bom. Bom, nós temos mais algumas perguntas, parece que tem bastante pergunta, e vamos tentar respondê-las e atender os nossos telespectadores. Olha. Bom, agora tem o Televoz, temos um Rui, está no Televoz, e antes de chamar o Rui no Televoz, eu queria repetir o BIP 281-5959, código CBH, e o fax 291-6083, e o Televoz 202-3032. Tá? Por favor, o Televoz. Rui? É Rui que está falando aqui da Cidade Nova. Eleições municipais à vista. A prefeitura está preparada para amparar a população da terceira idade? Quais seriam os projetos? Tá ok? Um abraço, obrigado. Obrigado, Rui. A BEPREM, ela, no caso, cuida dos idosos, servidores municipais. No que se refere à população como um todo, já são projetos da Secretaria de Desenvolvimento Social, em que eu tenho conhecimento de que vários projetos estão em andamento, projetos inclusive interessantes, e projetos inclusive conveniados com outras instituições que têm essa preocupação com a terceira idade, mas o trabalho da BEPREM vem sendo voltado mais para os seus servidores e seus dependentes. A parte da BEPREM, então, pelo jeito, está sendo feita. Não é isso? A parte da BEPREM seguramente está sendo feita. Vamos mais uma. Temos o Guilherme, ele está perguntando ao senhor, professor, o programa está ótimo, ele disse que o programa está ótimo, Guilherme. Professor Cabral, não seria melhor a BEPREM ou a prefeitura aumentar o salário de fome de seus servidores, ao invés de ficar construindo clubes em Lagoa Santa? A Alvira, do bairro Aparecida, pergunta. Deve ser Elvira, né? Elvira. Em cima dessa premissa aí de salário, que eu não vou entrar no mérito se é de fome ou não, mas se a gente for entrar nesse raciocínio, não se faz nada nesse país. Então, se eu fosse entrar nesse raciocínio, nós não teríamos o vale-refeição, não teria o vale-transporte, não teria uniforme para os servidores, não teria atendimento à saúde, assistência social. Então, essa questão do clube em Lagoa Santa não é uma questão de falácia nem enganação, não. É uma oportunidade de receita para a BEPREM,
poder continuar, inclusive, oferecendo muitas coisas que hoje, talvez você não saiba, né? Mas a clínica médica nossa é subsidiada, continuar possibilitando com que pessoas continuem pagando R$5 a consulta, continuar possibilitando que pessoas procurem tratamento psicológico para os seus filhos por um preço muito aquém do que a média de mercado, e oferecendo lazer, porque o servidor às vezes não tem nem oportunidade de frequentar um clube decente, porque um clube decente hoje tem uma mensalidade muito cara. Então, na realidade, nós estamos fazendo um trabalho, né, ao invés de ficarmos sentados simplesmente em cima dessa discussão que você está querendo colocar. Professor Fernando, uma coisa também que me preocupa bastante, e a gente vê, eu tenho inclusive gente na família que é pensionista, eu acho que essa pergunta, possivelmente, se ninguém perguntou, e eu estou até adiantando, mas a lei determina que a prefeitura deveria, a BEPREM no caso especial, e a prefeitura, lógico, representando a prefeitura, o pagamento das pensões integrais das viúvas, ou os viúvos, lógico. Por que isso não é feito? Tem pessoas que não estão recebendo esse valor. O que ocorre é que a Constituição de 88, ela determina com que o pagamento de pensões é que a pensão seja integral. Ou seja, a pensão tem que ser o provento equivalente do aposentado, falecido, ou então do servidor que fazia direito na época do seu falecimento. O que ocorre também é que toda despesa ela tem que ser decorrente de uma previsão de receita. É necessário que uma lei seja enviada para a Câmara e que essa lei seja aprovada. Agora tem um detalhe, é que tem um remédio amargo nesse meio aí. É que a legislação federal, que está obrigando hoje o regime próprio, e se o município não criar o regime próprio, cai no regime geral de previdência, ou seja, do INSS, prevê o seguinte, é que a contribuição patronal, no caso do município, não pode ser superior a 2 por 1. Ou seja, para cada R$1 do servidor, no máximo o município pode investir R$2. Hoje nós estamos vivendo uma situação ainda provisória que vai ter que ser acertada. Ou seja, a prefeitura tem um projeto aprovado na Câmara em que a contribuição dos servidores é de 6% e a contribuição patronal é de 23%. Fatalmente, essa contribuição dos servidores, por uma imposição legal, vai ter que chegar a 11,5%. Então, na hora em que esse projeto de lei for levado para a Câmara, né, e esses 11,5% vão ter que ser aprovados, porque é uma imposição legal de legislação federal, então também os servidores vão estar contribuindo, no caso aí, com o pagamento dessa pensão integral. Mas enquanto não for aprovada uma lei na Câmara, enquanto não for feita uma previsão de receita, não tem como a BEPREM assumir essa despesa. Então, está previsto na Constituição, mas é uma decisão de responsabilidade bilateral de servidores e de prefeitura. Isso nos dá a entender que é um risco com a criação dessa Previdência Municipal, se ela for aprovada como a exigência legal obriga que tenha essas contribuições dos dois lados. É arriscado que o servidor hoje que recolhe, que tem descontado em seu contra-cheque 6%, não é isso? 6% vai passar a ter um recolhimento aí talvez de 11%? É como eu já disse antes, né, a legislação federal, a lei 9717, prevê que o município, o patrão, o Estado no caso, não pode gastar mais do que 2 por 1. Então se a prefeitura hoje gasta 23%, o servidor está contribuindo por 6%, e essa premissa de fundo aí já é deficitária, então fatalmente o servidor vai ter que contribuir com 11,5% mais à frente. E esperamos que a qualidade do serviço seja melhor, e o que eu acho bem difícil, do que hoje a BEPREM. Não é. Executa também. Não só a contribuição aí, ela é exclusivamente para pagamento de pensão e aposentadoria. Não tem nada a ver com assistência médica, odontológica, saúde da BEPREM. Hoje já não vai mais 1 centavo do servidor para a BEPREM. Hoje toda a contribuição do servidor hoje já vai para um fundo, né, ou para a premissa de um fundo previdenciário, e que só pode ser gasto com pensão e aposentadoria. Tudo bem, está entendido. Antes de nós fazermos um rápido intervalo, nós vamos dar aqui a posição, o sorteio da Sorteca, os números de hoje às 21 horas. Dê uma olhada na telinha para que nós possamos apresentar os números de hoje. Na quinta milhar, nós temos o 9.722, na quarta milhar, 8.289, a terceira milhar, 6.504, a segunda milhar, 6.906, e o primeiro milhar, 4.372.
Tomara que você, servidor público municipal, que está nos assistindo hoje, seja um dos ganhadores. Vamos rapidamente para um pequeno intervalo e voltaremos para o último bloco para tentar responder as perguntas dos nossos telespectadores e também poder fazer alguns questionamentos muito importantes ao professor Fernando Cabral, que está aqui conosco, abrilhantando este programa. CBH, todo mundo vê, todo mundo gosta. Nós estamos de volta com o programa Gerações, tratando do assunto BEPREM, novos tempos para o servidor. Nós temos, nesse último bloco, algumas interferências de nossos telespectadores. Vamos lá, Áurea, com alguma coisa? O Elbert, do São Francisco, ele está elogiando o programa, dizendo que está muito bom. Obrigada, Elbert. Obrigado. E mandando um abraço para o senhor, professor, e para você, Guilherme. Muito obrigado. E também temos a Juraci e Júlia, que está dizendo que estão ligados no programa. Obrigada. Obrigado a vocês pela audiência. Bom, professor Fernando, a imprensa noticiou recentemente, parece que hoje mesmo, saiu uma pequena matéria no jornal, e logicamente os funcionários, alguns servidores, e principalmente aqueles que estão lotados na BEPREM, eles estão cientes do que ocorreu com aquela conservadora LAI que prestava serviço para a BEPREM. Parece que ela fechou, houve um problema sério com ela, a gente não tem maiores informações. O que o senhor tem para nos dizer da situação desse pessoal? Não é um fato, como se diz, inédito. Quando eu fui secretário de administração, nós tivemos que colocar para fora da prefeitura a Rio Forte e a Paulista. E fizemos isso, inclusive, antes da Paulista e Rio Forte fazerem aquilo que a LAI fez no momento. Mas, felizmente, os servidores da LAI não vão ser prejudicados, a BEPREM não vai ser prejudicada, porque coincidiu essa decisão do proprietário dessa conservadora de fechar suas portas ainda com o mês não fechado. Então, esse pessoal que nós temos aí, pessoal de vigilância, pessoal de faxina, né? O que está acontecendo é que nós estamos pegando a documentação agora para comprovar a fuga do proprietário e, no caso, a sua consequente falência, no sentido de pegar 3 orçamentos, contratar por emergência uma outra conservadora e deslocar todo esse pessoal que trabalha conosco para essa conservadora que vai ser contratada. Mas esses servidores não serão prejudicados e o bom trabalho da casa também não vai ser interrompido. Quer dizer que os funcionários que hoje estão aí abandonados por causa dessa falência dessa empresa, com certeza a BEPREM vai fazer um novo contrato com outra empresa e vai exigir que a condição principal é que reabsorva esses profissionais. Claro, não é uma questão nem de humanidade, não. É porque todo o pessoal que a gente diz aí terceirizado, que trabalha conosco, nós fazemos investimentos nesse recurso humano, eles têm treinamento, então de maneira alguma nós vamos treinar um funcionário para passar pela rotatividade das conservadoras. Então a condição quando nós contratamos uma conservadora é de que esses servidores treinados por nós não sejam demitidos, a não ser que tenha algum problema de desvio de comportamento. Bom, nós vamos para mais um Televoz, o nosso tempo está terminando, mas eu acho que não é possível a gente conseguir colocar no ar. O Tito de Assis está no Televoz. Vamos ver o que o Tito tem. Quero dar parabéns ao professor Cabral pelo belo serviço que está fazendo na BEPREM. Eu tenho 53 anos de trabalho na prefeitura, sendo 33 trabalho e 21 de aposentado. Eu nunca tive um presidente tão correto e trabalhador como o professor Cabral. Tito Venceslau de Assis. Muito obrigado, Tito. Isso aí reforça cada vez mais o nosso trabalho. E reforça muito bem, diga-se de passagem. Vamos a outra Televoz? Esse é sem nome, esse não quis se identificar. Quem será? Eu queria saber que planos você tem, que projetos você tem no ano 2000 sobre a saúde em Belo Horizonte em geral. Obrigada. Como eu já disse antes, né, a BEPREM, ela tenta, no caso, atender os servidores municipais e seus familiares. Agora, com relação à parte de assistência à saúde da cidade como um todo, dos seus habitantes, já é assunto já subordinado à Secretaria de Estado da Saúde, à Secretaria Municipal de Saúde, que já tem outros gerentes, é o Sistema Único de Saúde, com dotação orçamentária própria, no caso aí, que é uma situação que não tem nenhuma relação com a BEPREM.
Bom, o nosso programa, lamentavelmente, está chegando ao fim. Foi 1 hora de programa, um bate-papo muito agradável. É pena porque nós temos várias perguntas ainda. Gostaríamos de ficar, talvez, aqui mais outro bloco, no mínimo, para poder perguntar, fazer ótimas perguntas interessantes, que alguns servidores nos mandaram também para o professor Fernando Cabral. Mas, lamentavelmente, o tempo é curto, a gente tem que chegar no final do programa e a gente gostaria de colocar para o professor Fernando Cabral as suas considerações finais, que ele dissesse para nós também como é que estaria a situação, e eu encaixo nisso aí como a última pergunta, que seria exatamente, esse ano nós estamos no ano eleitoral. Esse trabalho seu praticamente vem acontecendo desde o governo Patrus, com seguimento agora no prefeito Célio de Castro. Não há um risco de haver uma descontinuidade desse bom trabalho que está sendo executado pela sua administração, vindo outro prefeito que não tem o mesmo pensamento? Olha, nós não acreditamos aí que esse trabalho venha a ser alterado, um bom trabalho venha a ser alterado. Aliás, se a gente começar a pensar de que tudo tem que ser feito em 4 anos e depois o que vai acontecer, a gente acaba não fazendo nada. Agora, o que eu queria colocar para os servidores é que os servidores continuem procurando a BEPREM. A BEPREM é dos servidores. Eu pretendo, ao final do nosso mandato aí, ter conselhos de gestão já para cada fundo de assistência social, fundo de previdência, centro de convivência. Nós vamos tentar democratizar da melhor maneira possível, no sentido de que se alguém quiser fazer interrupção desse trabalho, não venha acontecer. E queria também fazer uma solicitação aos servidores e seus familiares. Quando nós entrarmos com campanhas de prevenção, corram, atendam essa campanha de prevenção, procurem o centro de convivência. Nós estamos com várias atividades lá, ainda com inscrições abertas, né? Nós pretendemos criar ainda neste ano uma espécie de incubador de trabalho. Então aquele servidor que saiba uma outra atividade, que tenha ainda ideia de como até aumentar, digamos assim, a sua renda, nós queremos oferecer o espaço, a oportunidade e dar a estrutura para que ele possa, no caso, aí, levar em frente essa sua ideia. Mas a BEPREM, ela não é perfeita, longe disso, temos muitas coisas a acertar ainda, e todas as vezes que o servidor der sugestão, nós temos certeza que as sugestões serão encaminhadas, e os servidores da casa, que temos inclusive que repartir todos esses elogios recebidos aqui hoje, esses elogios não têm que ser dirigidos ao presidente, sim a todos aqueles que trabalham na BEPREM como um todo. Professor Fernando Cabral, então, mais uma vez, nosso muito obrigado, uma boa noite, muitas felicidades no seu trabalho na BEPREM. Áurea, queira dar uma boa noite para os telespectadores. Antes eu quero agradecer ao Sr. Antônio do bairro Pindorama, que infelizmente deu para fazer a pergunta. E uma boa noite a todos, muito obrigada. Até o próximo programa. E queremos lembrar que o nosso tema para o próximo programa será Coração de Adolescente. Nós iremos entrevistar avó e neta sobre os conflitos de gerações. Não perca!